alguém que usa o nome Besouro de Pedra. Olá. Ele partilha uma jornada mesmo muito pessoal, pouco ortodoxa, no mundo da feitiçaria, da magia. Temos aqui relatos, olha, desde criar um poltergeist quase sem querer na adolescência, Pois. até usar a intenção para influenciar, bem, até resultados de futebol. Exato. O material que analisamos mostra um percurso muito marcado pela intuição, não é? E por muita experimentação, às vezes sem grande rede de segurança, e uma abordagem claramente eclética. Sim, mistura várias coisas. Mistura muitas tradições. É interessante ver como alguém desenvolve estas práticas sozinho, de forma autodidata, muitas vezes como resposta direta, às coisas da vida. Vamos lá então desembrulhar isto. Como é que tudo começou para ele? Aparentemente, e é curioso, teve a ver com o pai. Sim. O relato começa quando ele tinha uns 13, 14 anos. O pai, que ele descreve como militar, ateu, mas que tinha ali um interesse, passageiro em hipnotismo, chegou a mostrar-lhe uns livros sobre isso. Mas depois, e aqui é que a coisa fica estranha, destruiu esses mesmos livros. E proibiu o mesmo. Disse, não vais estar mais isto. O resultado? O clássico, não é? Especialmente num adolescente. A proibição, em vez de o parar, acendeu uma faísca. Virou uma obsessão que durou anos. Exato. E essa curiosidade que foi atiçada pela proibição levou-o a procurar sozinho. Ele conta que começou a ler tudo o que apanhava sobre o oculto, candomblé, umbanda, magia cerimonial, tarô, até coisas de magia japonesa. Foi mesmo o efeito da fruta proibida, lá está. Alimentou uma busca intensa, completamente fora de estruturas formais, muito auto-orientada. E essa busca assim sem guia levou a experiências, intensas, como ele próprio admite, e algumas arriscadas, principalmente na juventude. Sim, porque lhe faltavam as bases, quer dizer, não sabia bem como se proteger ou controlar o que estava a fazer. Há uma história que ilustra isso muito bem. Ele conta que viu um filme qualquer e decidiu tentar criar o que ele chamou uma forma de pensamento, uma espécie de entidade artificial. Arranjou um vaso, inventou um símbolo para aquilo, acendeu uma vela e fez uma invocação. O objetivo era ambicioso, criar um poltergeist que mexesse com as coisas físicas, percebes? Mover objetos e tal. E segundo o relato dele, as coisas começaram mesmo a ficar esquisitas. Ele começou a sentir uma presença desagradável no quarto, à noite. E não sou ele. É isso que é interessante. A irmã começou a ouvir pancadas na porta do quarto dela. Fortes. E não estava lá ninguém. E a mãe ouvia passos em casa quando não era suposto. E o detalhe, para mim mais revelador, o pai... Aquele pai militar, ateu, cético. Sim. Começou a dormir com um terço de rosário na mesa de cabeceira. A sério? Uau. Alguma coisa o deve ter assustado para chegar a esse ponto, não achas? Sem dúvida. Isso mostra bem os perigos, não é? De mexer nestas coisas sem saber. A energia, quando a pões a andar, pode ter efeitos que não esperas e afetar outras pessoas. Mostra a importância do controle, da proteção. Coisas que ele admite que não tinha nenhuma na altura. A coisa ficou tão séria que a avó teve de intervir. Ele descreve-a como uma benzadeira. Ok. E ela chamou um bruxo local, alguém conhecido lá na zona por perceber dessas coisas. E esse senhor fez lá uma intervenção, ele não entra em detalhes, mas que conseguiu limpar, dissipar aquela energia que ele tinha criado sem querer. Foi uma aprendizagem, pela via mais difícil e perigosa, potencialmente. Sem dúvida. Mas parece que essas experiências, apesar do susto, o levaram a focar-se mais no poder da intenção e da imaginação, como ferramentas principais. E há uma história engraçada sobre isso, com futebol. Ah, sim. Essa é a boa. Ele conta que estava a ver um jogo Portugal contra a França, acho eu, com a filha. E ele não percebe muito de futebol, mas decidiu testar se conseguir influenciar o resultado só com a intenção. E o que é que ele fez? Decidiu que queria que o Cristiano Ronaldo marcasse um golo. E a técnica que ele usou é interessante. Fechou os olhos e focou-se naquilo a que chama ponto de ancoragem. Ponto de ancoragem? O que é isso exatamente? É um conceito que aparece em várias escolas de pensamento sobre manifestação. A ideia não é só visualizar o que queres. É mais do que isso. É sentir no presente, com toda a força, a emoção, a realidade sensorial daquilo já ter acontecido. Então, no caso do golo? Ele imaginou o comentador da televisão a gritar "Golo, Ronaldo", com entusiasmo, como se estivesse mesmo a acontecer naquele preciso momento. Sentiu a emoção daquilo. E resultou? Bem, ele conta que, passado 1 minuto talvez, dessa visualização intensa, houve um penalti para Portugal. Ronaldo foi marcar e marcou. Incrível.
Coincidência? Ele deixa no ar, mas diz que este tipo de coincidências começou a acontecer com frequência na vida dele depois disso. Essa técnica de sentir a realidade do desejo no presente, isso faz lembrar muito os ensinamentos de Neville Goddard, por exemplo. Um autor que fala muito disso, que a imaginação, quando carregada de sentimento e crença, é a força que cria a nossa realidade. O relato não o menciona, mas a filosofia parece muito alinhada. Sim, faz sentido. E ele dá outros exemplos para reforçar a ideia. Um deles, bastante gráfico, foi aos 14 anos. Visualizou com muita intensidade um copo de cristal específico da mãe a partir-se. Focou-se no som, na vibração. Passaram 10 minutos, nada. Ele ficou tipo, isto não funciona. Mas logo a seguir, a irmã entra na sala a correr, tropeça numa mesinha, onde estava precisamente aquele copo, que caiu e se partiu. Outra coincidência. Exato. Outro exemplo rápido. Na escola, quando ia à baliza no futebol, imaginava uma bola de ferro à volta dele, a protegê-lo. E diz ele que ninguém conseguia marcar golo. E talvez o exemplo mais prático tenha sido do Totoloto. Ele decidiu que queria ganhar um prémio em dinheiro. Sim. Estabeleceu a intenção clara, definiu o ponto de ancoragem, imaginou o pai a chegar a casa super contente a dizer que ele tinha ganho um prémio bom, fez esta visualização com sentimento durante 40 dias seguidos. E depois de 40 dias? Acertou numa chave que lhe deu o prémio jeitoso. Não o primeiro, mas um valor que na altura era bastante dinheiro. Mas o engraçado é a reação do pai quando ele contou que tinha intentado aquilo. O que é que ele disse? Disse só, foi só coincidência. Pois, essa falta de validação externa parece ter sido uma constante, não é? O que talvez até o tenha feito confiar ainda mais na sua própria experiência e intuição. Exatamente. E levou-a a criar soluções muito próprias para os problemas. Como aquela das velas. Ele usava velas para rituais no quarto e o pai ia lá e apagava-as. Frustrante. Sim. Em vez de discutir, ele criou uma solução que descreve como intuitiva, as cinzas da terra. Isso é interessante. Ele queimava um papel onde escrevia a intenção, tipo, proteger as velas do pai. Depois misturava as cinzas com sal e pimenta preta moída. Pimenta preta? Curioso. Pois. Ele diz que só mais tarde é que descobriu que há práticas tipo voodoo que usam coisas parecidas. Mas na altura aquilo surgiu-lhe. Pôs a mistura num círculo à volta das velas acesas. E funcionou? O pai deixou de apagar? Segundo ele, sim. Parou de as apagar. Mas há um senão. Ele conta que uma vez se esqueceu de descarregar essa proteção, de neutralizar a energia, quando mudou o altar de sítio. E então? Sentiu uma dor súbita e lancinante na base das costas. Ficou quase sem se poder mexer durante 3 dias. Uma lição, lá está, sobre ter de gerir as energias que se criam. Uau! É essa capacidade de encontrar soluções inesperadas que parece marcar muito a prática dele. Ele também fala de usar psicografia, não é? Sim, a escrita automática, para comunicar com espíritos ou aceder a informação do subconsciente. E dá um exemplo concreto. Diz que um espírito lhe passou por escrito uma receita de chá de urtiga branca para a vesícula da mãe. Exato. E ele nem sabia que essa planta existia. Foi uma ervanária, confirmou que sim, que existia e era usada para isso mesmo. E o chá ajudou à mãe. Ele também descreve falar com coisas que muitos achariam estranhas. Elementais, gnomos, espíritos das árvores. Sim, mas ele diz que não os vê como homenzinhos ou assim. Vê-os como bolas de energia com as quais comunica. Ele próprio admite que pode soar esquisito para quem está de fora, mas para ele faz parte da prática. E essa prática é, como já disseste, assumidamente eclética. Mistura coisas de todo o lado. Completamente. A entrevista fala de influências japonesas, Wicca, candomblé, runas nórdicas. Orações a São Miguel Arcanjo. Sim, católicas populares. Mantras a Ganesha, do hinduísmo. E até pontos riscados de Exu. O que são esses pontos riscados? Podes explicar um bocadinho? Claro. São símbolos, diagramas desenhados que se usam em tradições afro-brasileiras como a Umbanda, o candomblé, para chamar ou representar energias específicas. A de Exu, por exemplo. Usar isto mostra mesmo a variedade de fontes dele. Ele parece acreditar que, apesar das diferenças todas, há ali pontos em comum, princípios universais, e que combinar as coisas, com respeito pelos fundamentos, claro, pode até potenciar o trabalho. É uma visão mais sincrética, universalista. O que naturalmente pode chocar com visões mais puristas dentro de cada tradição, que às vezes não veem essas misturas com bons olhos. Acham que é problemático?
Exato. Mas a perspectiva dele, na fonte, é que dominar uma área pode, na verdade, abrir portas para entender e integrar outras ferramentas. Enriquece a visão geral. Ele até criou um baralho de tarot dele, com 47 cartas, que representam arquétipos ou servidores, como ele lhes chama, de vários panteões diferentes. Uma tentativa de síntese. A conversa também não evita temas mais sensíveis. A questão do poder, da ética na magia. Ele admite sem rodeios ter usado as capacidades dele no passado de formas que, podiam ser vistas como prejudiciais. Sim, ele é muito direto nisso. Dá o exemplo de quando trabalhava nas obras. Tinha um chefe que ele descreve como muito prepotente, abusivo verbalmente. E o que fez? Usou um símbolo e a intenção para o afastar. O resultado que ele descreve foi o chefe ter apanhado uma diarreia daquelas mesmo más que o deixou em casa semanas. Ele próprio diz que isso foi usar a mão esquerda. O termo para magia considerada negativa, não é? Exatamente. E ele contrapõe isso com a mão direita, que associa à cura. Na mesma obra, ajudou um colega mais velho que tinha dores crónicas nas costas. Fez uma simples imposição de mãos, focando-se no coração, visualizando luz, e o colega disse que sentiu um alívio imediato e que durou. Essa dualidade levanta questões, claro, sobre limites, responsabilidade. Pois levanta. Ele afirma que hoje em dia, profissionalmente, evita fazer trabalhos para prejudicar outros, mas reserva-se o direito de se defender ou proteger a família se sentir que é preciso. E a filosofia dele aí é interessante. Foca-se na solução que quer, por exemplo, que uma ameaça acabe, mas não dita o como. Deixa isso para o grande espírito ou universo resolver. E também há exemplos disso. Conta que ajudou familiares que estavam a ser perseguidos ou injustiçados no trabalho. Num caso, fez um ritual a pedir o afastamento da pessoa problemática. E a pessoa foi despedida pouco depois. Sim. Noutro caso parecido aconteceu o mesmo. Mas ele insiste que a intenção era resolver o problema do familiar, não era especificamente que a outra pessoa fosse despedida. Mas talvez o relato mais forte sobre consequências e defesa seja aquele das ex-alunas. Ele começou a sentir um peso em casa, discussões parvas, a filha pequena irritada. Intuiu que podia ser alvo de alguma influência negativa e identificou a origem. Um grupo de 5 antigas alunas que, segundo ele sentiu, se juntavam para tentar influenciá-lo mentalmente. E o que é que ele fez? Começou uma defesa energética simples em casa, todos os dias. Água benta, orações, incenso. E diz que a sensação negativa em casa desapareceu. Mas a história não acaba aí. Não. Passado um mês, mais ou menos, uma dessas mulheres do grupo procurou-o. A sério? Sim, confessou que sim, que eram 5, que se reuniam às quintas-feiras para tentar afetá-lo psiquicamente, mas ela não veio pedir desculpa. Veio porque, desde que ele começou a fazer a defesa, as datas coincidiam, o grupo tinha começado a ter azar atrás de azar. Que tipo de azares? Ela contou. Uma perdeu um emprego de repente, outra teve um acidente de carro grave, a terceira viu o namoro de anos acabar do nada e outra teve problemas de saúde mental tão sérios que foi internada. Meu Deus. E a mulher que o procurou veio pedir ajuda, para ele a libertar daquela energia que parecia ter voltado para elas. É um exemplo fortíssimo da ideia de retorno energético, não é? Ou das consequências inesperadas e às vezes desproporcionais que podem vir de intenções hostis, especialmente se o alvo se defende. Ou se a energia negativa simplesmente não encontra onde pegar. Mostra a complexidade disto tudo. Olhando para onde ele está agora, como praticante, ele diz algo que ouvimos muitas vezes de pessoas com muita experiência. Sente que aprende mais com a prática diária, com a experimentação, com o viver, do que propriamente a ler livros intensivamente. A fase de acumular teoria deu lugar a uma fase de aplicar e refinar na prática. No entanto, o registro continua a ser super importante para ele. Mantém um diário mágico detalhado. Agora, digital, no Google Docs. Tem documentos separados para sonhos, para o dia-a-dia e um só para eventos mágicos, rituais, sincronicidades, essas tais coincidências que ele valoriza. E esse diário não é só para ele. Serve de base, como ele diz, para um livro que quer escrever, partilhar estas histórias, estas experiências. A preocupação dele é como fazer isso sem expor as pessoas, talvez usando nomes falsos ou até romanceando um pouco.
E outro ponto interessante é ele ter decidido não se juntar a ordens ou grupos mágicos formais. Sim, sentiu sempre que a estrutura, o currículo fixo iam limitar a abordagem dele, que é muito autodidata, intuitiva, pessoal. Preferiu a liberdade de explorar e misturar à maneira dele. Então, o que é que retiramos desta exploração da jornada do Besouro de Pedra? Fica a imagem de um caminho mágico muito individual, quase idiosincrático, não é? Construído na intuição, na experimentação teimosa, às vezes arriscada, e numa fé muito forte no poder da mente, da intenção focada. A ideia-chave que parece ecoar em todo o relato e que ele próprio reforça é mesmo essa: a imaginação. Não a fantasia solta, mas a imaginação cultivada, focada, sentida como real no agora. Essa imaginação tem a capacidade real de moldar a nossa experiência. E talvez a nossa realidade. O conselho final que ele deixa na entrevista é basicamente esse: tomar consciência do que andamos a imaginar no dia-a-dia, muitas vezes de forma automática e negativa, e começar a cultivar de propósito as imagens mentais e principalmente os sentimentos daquilo que queremos mesmo ver acontecer na nossa vida. Isso deixa-nos aqui com uma pergunta interessante para pensar, que vai além deste caso. Se a imaginação focada, carregada de sentimento, tem mesmo este poder criador, como estas experiências e certas filosofias sugerem, que realidades, subtis ou nem por isso, é que nós podemos estar a criar sem querer com os nossos pensamentos habituais, com as preocupações, os medos do dia-a-dia? Boa pergunta. E por outro lado, como é que usar conscientemente esta capacidade de imaginar poderia ser uma ferramenta, não só para atingir objetivos, mas talvez algo mais profundo, para navegar ou até transformar as circunstâncias que cada um de nós enfrenta? Fica a questão.